Graça e paz, é uma alegria estarmos juntos aqui, é uma satisfação e me sinto em casa, bem à vontade, a casa do nosso Pai. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Felipe, que com generosidade e confiança nos permite estar compartilhando a palavra de Deus com vocês. Nós estamos aqui por um breve período, eu vim para estar ministrando uma conferência de casais e homens ali na Virgínia. Nós temos uma filha que mora em Vero, que é casada, e nós viemos visitá-la, estar com ela e aproveitando para conhecer os irmãos, conhecer o corpo de Cristo aqui, e acabamos montando uma agenda bastante interessante durante esse período que a gente vai ficar até dia 28. Então me sinto em casa, me sinto entre irmãos, estou em família, né? O pastor Felipe falou assim, você não tinha família? Eu já estava em família, né? E nos sentimos abraçados. E eu quero compartilhar com você, sem delongas, né? Está aqui eu e minha esposa, vou pedir para ela se colocar de pé para vocês verem essa mulher linda, a pastora Evânia, minha esposa, né? E a responsabilidade dela não é fácil, tá? A responsabilidade dela é difícil, ou seja, Deus a colocou na minha vida para que ela me torne um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor, para que ela explore todo o potencial que Deus tem em mim, para que eu possa abençoar a vida de outras pessoas, a começar a dela, né? E eu quero hoje compartilhar com vocês uma palavra. Eu estava orando, pedindo a Deus uma direção, no sentido de dizer, Senhor Pai, eu quero levar uma palavra à comunidade que o Senhor está me permitindo, mas eu não quero levar algo de mim. Eu quero levar algo que o Senhor sabe que nós precisamos ouvir, certo? E cogitei, né? Sempre vem aquelas cogitações da palavra e a gente, Espírito Santo, me orienta, não me deixa ficar cogitando em 2 caminhos, em 3 caminhos, em 4 caminhos. E ontem, na verdade, durante a semana eu cheguei no dia 4 e começamos então a orar e pedir uma direção de Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no primeiro livro histórico, o livro de Josué, capítulo 1. Um livro bastante conhecido, um livro que tem a sua narrativa bastante interessante. E hoje eu quero trazer um tema que talvez seja um tema bastante atualizado, bastante desejado. E essa é uma manhã profética, amém? Amém. Eu não sei se você já percebeu, o Espírito Santo está nesse lugar. Deus já ministrou em meu coração. E se fosse para ir embora agora, eu já iria com o coração transbordando pela oportunidade que Deus nos deu de poder oferecer a Ele um louvor de gratidão, né? Um dos momentos mais extraordinários para mim do culto é aquele que a gente pode oferecer alguma coisa ao Senhor. A gente ofereceu o nosso louvor, a gente ofereceu a nossa vida e a gente ofereceu o nosso sangue, o nosso suor, o nosso trabalho, a nossa vida, através dos dízimos e das ofertas. Para mim esse é um dos momentos mais importantes. Depois disso vem a parte onde Deus fala assim, além do privilégio que eu dei a vocês de participarem da minha graça, do meu favor imerecido, eu agora quero ministrar o coração de vocês. Então o meu coração está pronto, o seu está pronto? Amém, amém. Eu quero que você abra sua mente, o seu coração para essa palavra que Deus colocou em nosso coração. Vamos ler junto, Josué. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Versículo 6. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés,
estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sobre juramento, prometi a dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido, para que tenha sucesso, para que você tenha êxito, para que você prospere, para que você possa ter sucesso de uma forma que seja inquestionável, por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido, terá sucesso. Não foi isso que eu te ordenei? Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua presença, que é notória nesse lugar. Obrigado pelo teu favor. Obrigado pela tua provisão. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado por nos permitir nessa manhã estarmos juntos aqui. Nós queremos ouvir o Senhor. Fala conosco. Ministra aos nossos corações. Que o teu Espírito tenha total liberdade, Senhor, de fazer aquilo que o Senhor tem para essa manhã, na vida de cada um de nós. Assim nós oramos, para que tu tenha total liberdade. Que a tua palavra nos confronte nessa manhã. Que a tua palavra nos renove nessa manhã. Que a tua palavra vivifique a nossa vida, nos transforme, nos lave, nos santifique e nos torne mais parecidos com Cristo. Pai, em nome de Jesus nós oramos e assim agradecemos. Amém. Eu não sei você, mas eu estou muito em casa. E a presença de Deus é incrível nessa manhã. E Deus tem algo profético mesmo. Quando o pastor pediu, falou: Paulo, muda o nome que eu tinha colocado, o culto de celebração. Eu falei: amém, vamos fazer, né? E quando eu cheguei aqui, ninguém me falou nada a respeito da igreja, né? Só me falaram um pouco depois. E eu sentei e eu falei: Pai, o que o Senhor tem para nós? Eu quero dizer que nessa manhã eu sou um pouco chorão. Sou um pouco chorão e na minha comunidade eu sou conhecido como pastor chorão. Eu choro mesmo. E eu quero dizer para você, pastor Felipe, pastora Silene, essa comunidade, Deus tem algo incrível para fazer aqui. O que vocês estão vivendo é só um começo. É só um começo. E essa palavra, eu estava cogitando com 2 pensamentos. E fiquei lutando até chegar aqui. E quando o André chegou e falou assim: qual é o tema da palavra? Eu falei: e agora, meu pai, o que eu faço? De verdade, o pastor Felipe entende isso. E aí eu cheguei e sentei e falei: Pai, Espírito Santo. Aí veio essa revelação. Então eu quero sim compartilhar com você algo a respeito de Deus. O tema dessa palavra é o segredo do sucesso prometido. Ser forte e corajoso. É essa. Hoje as pessoas buscam ter sucesso em tudo. Quem não quer ter sucesso no casamento? Quem não quer ter sucesso financeiro? Quem não quer ter sucesso profissional? Quem não quer ter sucesso na criação dos seus filhos? Quem não quer ter sucesso na vida? Quem não quer ser próspero em tudo aquilo que pôr a mão? Quem aqui quer passar por dificuldade? Quem aqui quer passar por escassez? Quem aqui quer ficar doente? Quem aqui quer passar um período de tempestade? Ninguém quer.
Todos nós queremos ser bem-sucedidos. Todos nós queremos ter sucesso. Todos nós queremos ser próspero. E não tem nada errado com respeito a isso, porque o desejo de Deus para nós é que nós sejamos de fato bem-sucedidos e prósperos. Agora nós precisamos entender o que é sucesso, o que é ser bem-sucedido, o que é ser próspero, numa perspectiva bíblica, numa perspectiva do que Deus tem para nós. E ser bem-sucedido e ser próspero e ser feliz e ser mais do que feliz é o desejo de Deus para nós. E você vai encontrar isso de Gênesis a Apocalipse. No primeiro capítulo, quando Deus cria todas as coisas, ele diz: é tudo muito bom, é tudo muito perfeito, é tudo muito próspero, é tudo muito pronto para crescer e multiplicar e se expandir. Prosperidade. Amém? E quando você vai caminhando, e quando você chega em Gênesis no capítulo 12, Deus chama um homem chamado Abraão e diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem você abençoar será abençoado, quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu vou fazer você prosperar, eu vou fazer você progredir, eu vou fazer você ser bem-sucedido, você vai ter sucesso. Olha para o céu e conta as estrelas, pega a areia e conta o grão, assim será a tua descendência, assim será a tua prosperidade. Então, essa temática hoje de ser bem-sucedido, de ter sucesso, de prosperar naquilo que a gente faz, ela é real, no dia a dia da vida. Mas de fato, o que é o segredo do sucesso? Ou ser bem-sucedido? Quando nós encontramos Davi escrevendo o Salmo de número 1, ele começa dizendo assim: mais do que feliz é um homem, mais do que feliz é a mulher que não anda segundo o conselho do ímpio, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Esse homem e essa mulher, eles serão como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no tempo certo dá o seu fruto, as suas folhas não caem, tudo quanto eles fazem prospera, é bem sucedido, tem sucesso. E quando nós vamos mergulhar nesse texto, ele tem algumas verdades, alguns princípios que nos ajudam a compreender como que Deus quer que a gente prospere, como que Deus quer que essa comunidade prospere, como que você vai prosperar aqui dentro dessa comunidade, e como que essa comunidade vai prosperar para alcançar outro. Porque para que Deus vai fazer você ser bem-sucedido? Para que Deus vai fazer a gente prosperar? Para que Deus vai fazer a gente ter sucesso? Para que Deus vai fazer a gente pôr a mão sobre as pessoas? Se não for com o intuito dele revelar a sua glória, a sua graça, a sua bondade, a sua generosidade em Cristo Jesus através de nós. Compreende isso? Quando Deus chama Abraão e fala: eu vou te abençoar, e através de ti eu vou abençoar o Felipe, o Júnior, o André, a Sirlene, a Evânia. E nós somos abençoados hoje porque um homem entendeu o que era de fato ter sucesso e ser próspero. Só que essa história do capítulo 1 começa com um texto logo muito difícil. Deus chega para Josué e fala assim: Josué, Moisés, meu servo, morreu. E todo o ciclo na nossa vida, ele tem início, meio e fim. E aqui Deus estava dizendo: Josué, eu estou começando algo novo, mas eu preciso dizer para você o que terminou. Terminou a era de Moisés. Precisa terminar. Tem certas coisas em nossas vidas que nunca vão acontecer se nós não encerrarmos alguns ciclos. Não vai acontecer. O sucesso daquilo que Deus tem para nós, a visão que Deus tem dado ao pastor Felipe, a visão que Deus tem te dado para você seguir à frente, conquistar a terra prometida, entrar na prosperidade que Deus tem para mim e para você, ela começa quando a gente diz fim para algumas coisas, entende, aceita, e Deus, eu aceito. Moisés morreu. O que o senhor tem? Toda prosperidade e sucesso começa quando a gente tem uma visão correta do que Deus tem para a gente. E Deus vai e diz para Josué: dispõe-te, levanta-te, coloca-te de pé, porque eu vou mostrar
o que você vai fazer? Você vai fazer esse povo herdar aquilo que eu prometi. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. À luz do que eu quero compartilhar com vocês hoje, quando Deus fala com Josué, não fala para confortá-lo. Essa é uma manhã profética. Quando Deus fala com Josué, não fala para confortá-lo, fala para comissioná-lo. Fala para dizer, vem cá, eu tenho algo para ti. Essa manhã eu preciso dizer para você, Deus tem algo para você. Deus não quer confortar você pelo que você está vivendo ou por aquilo que precisa chegar a um fim na sua vida. Mas Ele quer comissioná-lo para que você tenha uma visão de um território a ser alcançado, de realizações que podem acontecer através do desejo do seu coração. Salmo 37, o versículo 4 diz, deleita-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. O versículo anterior diz assim, confia no Senhor, habita na terra, se alimente da verdade. E aí vem o verso, deleita-te no Senhor e Ele realizará o desejo do seu coração. Sabe por quê? Porque há promessas em nossas vidas ainda não vividas. E Deus não esquece das suas promessas. Em Hebreus capítulo 6, a Bíblia diz que Deus, Ele é imutável. E Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele vai dizer no capítulo 6 que há duas coisas que Deus não negocia. Primeiro, Ele é imutável com respeito às suas promessas. E ele diz assim, e a outra coisa é juramento, promessa e juramento. E ele diz, eu juro por mim mesmo, porque não tem ninguém maior do que eu, para cumprir uma promessa. Então há promessas que Deus estava dizendo para Josué, Josué, eu estou te comissionando para viver uma promessa ainda não vivida. Deus tem promessa, pastor Felipe, para a sua vida. E o que eu estou dizendo não é novo, você sabe disso. Tem para vocês, tem para essa comunidade. Independente das coisas que essa comunidade já passou e vai passar, há uma palavra e uma visão de Deus nessa manhã. E eu quero que vocês entendam isso, porque o que eu posso dizer para você é que nesse caminho de ser bem-sucedido e de ser próspero, nós temos aqui uma tríade divina que eu quero compartilhar. Primeiro, presença, palavra e promessa. Eu já preguei algumas vezes sobre esse texto, mas hoje a visão que Deus tem me dado para essa comunidade, para esse momento, para a sua vida nós vamos observar que há uma repetição no texto e na narrativa, a partir do versículo 6, onde o Senhor diz, seja forte e corajoso. No verso 7, seja muito forte e muito corajoso. E no verso 9, não te mandei eu, seja forte e corajoso. Deixa eu te falar, tem essas duas virtudes, Deus espera de mim e de você, para que a gente viva aquilo que Ele tem para a gente. Deus nos dá a direção, Deus nos dá a visão, Deus nos dá o propósito, mas ser forte e corajoso começa com uma tomada de decisão. E isso a gente precisa entender, que prosperidade aqui, que a Bíblia está trazendo para nós, você consegue enxergar junto comigo que o que Deus está falando com Josué é, eu vou fazer você prosperar, eu vou fazer você ser bem-sucedido, eu vou fazer você ter êxito em tudo aquilo que você se propôs a fazer. Você entende isso? Vocês estão aqui comigo? Ou seja, você consegue ver que essa palavra é para mim, que é para você. Deus está dizendo, eu estou disposto nessa manhã a dizer o seguinte, você vai prosperar, você vai ser bem-sucedido, você vai ter êxito em tudo aquilo que você se propôs a fazer. Desde que a gente entenda o que isso tem a ver com o propósito que Deus tem para cada um de nós e para essa comunidade. Então a gente precisa entender que cada repetição dessa tem uma dimensão de prosperidade distinta de um sucesso que vem de Deus para nós. E eu ficava muitas vezes, quando eu comecei a estudar esse texto, perguntando, para que Deus repete uma vez? Repete duas vezes? Repete três vezes?
Uma não seria suficiente, é Deus falando, e Ele é imutável, Ele não é homem para que minta. Então, a prosperidade aqui não é apenas material. Ela é espiritual, ela é emocional, ela é relacional e ela é ministerial. Amém? Então Deus está dizendo para você, eu quero dar para vocês uma visão de prosperidade material. João 10:10 vai dizer para a gente, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a vida seja plena, seja abundante. Tem alguns teólogos que dizem que Deus está se referindo tão somente à vida eterna. Tem outros que vão dizer, não, Ele está se referindo tão somente à vida aqui. Queridos, o que Deus está dizendo é que Ele vai nos dar vida abundante. E ela começa aqui. Nós já estamos vivendo no céu. O Espírito de Deus já habita em nós. E Paulo escreve em Efésios, no capítulo 1, dizendo que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Peraí, nós estamos lá, estamos aqui. Nós estamos abençoados com todas as sortes de bênção. Isso é prosperidade. Isso é mais do que feliz. Paulo também escreve em Efésios, no capítulo 2, versículo 1, nós estávamos mortos nos nossos delitos de pecado, mas Ele nos deu vida. Essa vida de plenitude. A terceira epístola de João, capítulo 1 e o versículo 2 diz assim, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Essa prosperidade de Josué, capítulo 1, ela é material, ela é física, ela é emocional, ela é espiritual, ela é ministerial. Guarde isso. Então, vamos seguir em frente. O primeiro, ser forte e corajoso. O primeiro ser forte e corajoso é a força do propósito. O primeiro ser forte e corajoso é a força do propósito. Ou seja, uma missão com propósito e com garantia. A pior coisa que tem é você não saber para que você está aqui. Para onde você está indo. Qual a razão de você viver? Qual a razão de você trabalhar? Josué 1,6 diz, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sobre juramento, prometi a dar aos seus pais. Aqui, esse ser forte tem uma finalidade, tem uma razão, cumprir uma missão dada por Deus. Josué não é chamado para ser forte e orgulhoso, não, mas por um propósito. Sua força não está em sua espada, mas na certeza da promessa de Deus. Ele falou, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E aonde você pôr a mão, eu vou abençoar. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o teu propósito de vida? Trabalhar, ganhar dinheiro, possuir e acumular as coisas? Não. Tem algo muito mais. Isso vai acontecer. É natural daqueles que têm uma missão, que sabem o que Deus tem para ele. É natural. Então, a força com propósito é diferente de um esforço humano. E o que Deus está dizendo aqui é, Deus não pede a Josué o impossível. Ele não pede isso. Ele convoca Josué a confiar nele como o Senhor, que já determinou, eu vou fazer você herdar a terra prometida. Esse é o primeiro ponto, esse primeiro ser forte e corajoso, tem a ver com o propósito e com a missão que Deus tem dado para você. No seu trabalho, no seu casamento, como pai, como esposa, como filho, como obreiro, como pastor, como líder. Cada papel tem um propósito, cada papel tem uma missão, cada papel tem uma bênção. Então seja forte e corajoso, porque essa virtude Deus espera que a gente tenha. Só que Ele espera que a gente tenha quando Ele dá a direção, quando Ele dá a visão, mas ao mesmo tempo Ele também diz como que a gente pode construir isso. Esse ser forte e corajoso não acontece de forma aleatória. Ele está dizendo, eu estou pedindo para você ser forte e corajoso, porque eu vou fazer você herdar aquilo que eu tenho prometido para você. É redundante. E o que Deus espera? Que a gente acredite, que a gente confie. Amém? Há um propósito divino para todas as coisas. Quando a gente começou a planejar essa viagem,
eu e minha esposa, a princípio eu falei assim, não dá para a gente ir. Eu sou pastor de uma igreja que vai fazer 2 anos agora. Nós começamos a nossa igreja, pastor, na casa de um irmão chamado Rafael, com 7 pessoas. 7 pessoas. Isso em 2024. Agosto de 2024. E de repente a célula cresceu. E nós fomos para o hotel. Não cabia mais. E começamos a usar o hotel durante uma terça-feira. De repente nós estávamos usando o hotel no sábado à tarde. E de repente nós estávamos usando o hotel no domingo à noite. E fomos e ficamos no hotel outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, até início de abril. E fomos para um templo. E hoje a Nova Via Church é uma igreja bíblica, uma igreja renovada, uma igreja que busca viver um evangelho genuíno, onde tem palavra de Deus. E nós entendemos que isso aconteceu porque a gente conseguiu ver o propósito que Deus tinha para a nossa vida, para a nossa comunidade. Não somos perfeitos, mas desejamos ardentemente ser uma comunidade saudável. E para isso, nós precisamos de muita coragem. Eu não sei você. Não sei se o pastor Felipe precisa de muita coragem e de ser forte aqui na frente. Para viver o dia a dia sendo discípulo de Jesus. Porque para ser discípulo de Jesus, tem que ter muita coragem. Tem que ser muito forte. Muito forte. Em Lucas, no capítulo 6, quando Jesus é questionado, Jesus falou assim, olha, se você amar pai, amar mãe, amar esposa, amar marido, amar filho, ou a si mesmo, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. E aí ele continua dizendo no versículo posterior, dizendo assim, se alguém não carregar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. E ele fala, quem é o homem que vai construir uma casa, não senta primeiro, faz cálculo para ver se vai ter condição de terminar? Ou ele diz, quem é o homem que vai à guerra, sabendo que ele vem com 20 mil e ele só tem 10, não manda uma comissão para fazer a paz? Decidir ser discípulo de Jesus não é levantar a mão, é sentar e saber que o preço é ir para a cruz. Aí você fala assim, uau, que difícil, vou ter que amar a Deus sobre todas as coisas, vou ter que me expor, porque agora eu preciso me expor na cruz. Mas Jesus termina esse texto dizendo assim, se não renunciar tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Infelizmente hoje, no mundo gospel ou evangélico, que assim a gente entende e chama, eu vejo muitas coisas sendo construídas apenas prosélitos, menos discípulos. Nós precisamos ser corajosos para herdarmos a prosperidade e o sucesso que Deus tem para nós. Amém? Então, esse é o ponto. A garantia de sucesso. O verso 5 diz, ninguém te poderá resistir. O sucesso de Josué estava garantido. Não porque ele era capaz, não porque ele tinha lutado durante 40 anos. A Bíblia diz que quando ele sai do Egito, ele tinha 40. Ele luta como auxiliar de Moisés durante 40 anos. E agora ele tem 80 anos. Não é na força, não é na experiência, não é na habilidade, em hipótese alguma. Mas porque Deus era com ele. Prosperidade, sucesso e bom êxito não acontece porque somos habilidosos. Acontece porque Deus é conosco. Quantos lembram da história de José? A história de José, o garoto, né, que tinha 11 irmãos, filhos de Jacó. Se tem algo que eu amo naquela história, é a parte que diz, e o Senhor era com José. Foi colocado na caverna, vendido como escravo. O Senhor era com José. Na casa de Potifar, o Senhor era com José. No cárcere, o Senhor era com José. No palácio, o Senhor era com José. Não importa o lugar, não importa a circunstância, não importa a habilidade, não importa o recurso, o dinheiro que tem na conta, importa é saber se o Senhor é conosco. Se o Senhor é conosco.
Tem um autor que eu gosto muito, John Stott. Ele diz assim: sucesso na vida cristã não vem de tentar agradar a Deus com esforço humano, mas de depender dele com fé constante, contínua. Nós temos um problema muito sério. Nós variamos demais. Subimos, uma hora estamos aqui em cima com uma fé incrível, depois a gente está aqui embaixo com uma fé terrível. E aí, esse autor vem dizer para mim que sucesso não é quando eu me esforço, é quando eu acredito, é quando eu confio constantemente, perseverantemente. Essa é a proposta. E eu preciso dizer para você as promessas que só se cumprem quando nós nos levantamos em fé. E se levantar em fé é ter coragem. E o Senhor disse: dispõe-te, levanta e passa esse Jordão. Lembra que o texto começa dizendo com Moisés, meu servo, morreu. Precisamos ter coragem de dizer que certas coisas em nossas vidas já chegaram ao fim. Já chegaram ao fim. E a gente precisa mergulhar nesse novo que Deus tem para nós. E o segundo ponto, a segunda vez que Deus repete para Josué dizendo: ser forte, e agora ele coloca uma expressão de força, de intensidade, de profundidade, e muito corajoso. Felipe, você tem sido forte, você tem sido corajoso, parabéns. Agora vem a segunda parte: seja forte, muito corajoso. A expressão no hebraico aqui é uma expressão onde Deus arranca e diz assim: agora eu vou testar, eu vou experimentar o quanto você é corajoso, o quanto você tem bom ânimo. Versículo de capítulo 1, verso 7 e 8. Tão somente, é uma expressão única, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei. Preste bem atenção, não cesse de falar deste livro, medita nele dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. Aí vem o texto que diz: então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Esse segundo momento, tão somente seja forte e muito, muito corajoso, vem com uma promessa, com uma palavra. E aqui, quando ele diz agora ser forte, está ligado não a uma conquista externa. A primeira está ligada a uma conquista externa. Compreende isso? Ele diz ser forte e corajoso, porque você vai herdar aquilo que você quer. Você vai herdar aquilo que eu tenho prometido. É externo. E qual é a garantia? Eu vou estar com você. Eu vou fazer. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Agora, nesse segundo ponto, ele está dizendo agora seja forte, e é uma conquista interna. Por quê? É a obediência que você vai precisar ter aqui para ser forte e muito corajoso. Para ser obediente, você tem que ser muito corajoso. Muito corajoso. Medita dia e noite. Dia e noite. O segredo da prosperidade é a obediência à palavra de Deus. Não tem mágica, não tem misticismo, não tem religiosidade, não tem legalidade. É bem simples. Você quer ser próspero? Você quer ser bem-sucedido? Obedeça a palavra, dia e noite, e farás prosperar o teu caminho. É o que Deus tem para mim, é o que Deus tem para você. O sucesso não está apenas em conquistar, mas em permanecer fiel à palavra. Josué deveria guardar, e aqui a palavra que aparece, guardar, é chamar. Chamar e meditar dia e noite, agar, a palavra dia e noite. Aqui entra o aspecto essencial e exclusivo da força espiritual: permanecer fiel à palavra de Deus. Nós encontramos desculpas esfarrapadas, nós encontramos justificativas para não meditar dia e noite. Estou cansado, trabalhei o dia todo, Deus está vendo.
Querido, o chamado para esse último tempo nosso é para a gente de fato prosperar segundo a fidelidade, a obediência à palavra de Deus. A palavra chamar em hebraico é guardar, vigiar, proteger, zelar com amor, obedecer. Obedecer. E meditar, ruminar, repetir, até se tornar parte de nós. A palavra viva. Sabe como que a Bíblia se torna parte de nós? É quando a gente estuda, lê, medita e Cristo vai sendo formado em nós. A palavra viva vai sendo formada em nós. É isso que Deus tem. Josué não venceria com as espadas, mas com a palavra no coração e nos lábios. Davi, ele diz: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Olha o que a gente leu no Salmo 1, a gente recitou o Salmo 1 aqui: mais do que feliz é um homem que faz o quê? Que faz o quê? Que medita dia e de noite. O seu prazer, a sua alegria é conhecer a Deus, é ter um relacionamento com Deus, é ter intimidade com Deus. O que nós estamos vendo hoje nas igrejas evangélicas e cristãs? O caminho da prosperidade está na fidelidade, a obediência à palavra de Deus. João capítulo 15, o versículo 7 diz assim: se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Eu poderia parafrasear esse texto dizendo: se a palavra do Senhor permanece em mim, eu posso prosperar, eu posso ser bem-sucedido, eu posso ter sucesso. Tiago capítulo 1, versículo 25 diz: aquele que atenta bem para a palavra, para a lei perfeita, será mais do que feliz no que realizar, no que fizer. Querido, deixa eu te falar uma coisa: prosperidade é um estilo de vida em obediência. Você quer ser próspero? Estou te apresentando o caminho. Prosperidade é um estilo de vida em obediência. A palavra de Deus. A palavra de Deus. A prosperidade bíblica é o progresso constante de quem anda segundo a palavra de Deus. Deus não promete mágicas extraordinárias para Josué. Não, Ele promete caminho claro, uma direção clara de eu quero te abençoar. Quando Ele chama Abraão, Ele fala: Abraão, eu vou te abençoar. Mas primeiro, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Você consegue compreender isso? Tem coisas que nós precisamos deixar hoje, aqui, nessa manhã, agora. Tem pecados, tem comportamentos, tem atitudes que vão impedir a prosperidade de Deus na minha e na sua vida. E a gente vai se enganar, porque a gente acha que algumas áreas das nossas vidas, principalmente a gente começa a medir que prosperidade e ter sucesso está naquilo que a gente tem e possui, ou que a gente está acumulando. Abre os olhos, querido. Não é mesmo. Nunca foi. E nunca vai ser. A prosperidade de Deus é um resultado natural de fidelidade espiritual. Fidelidade. A obediência à palavra de Deus transforma princípios eternos em prosperidade prática. Esse é o caminho. Então, o cristão próspero, segundo o que nós acabamos de ler, é aquele que fala a palavra corretamente, é aquele que vive a palavra diariamente, é aquele que obedece a palavra integralmente. É esse o desafio que Deus tem para a gente. Deus quer fazer com que eu e você prosperem, tenhamos sucesso, sejamos bem-sucedidos nos estudos, na criação dos filhos, no relacionamento conjugal, no nosso trabalho, aonde nós estivermos, porque ali nós somos discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus são prósperos e abençoados. O resultado
de quem entende ser forte e muito corajoso. Agora, ser forte e muito corajoso para quê? Para herdar a terra? Para guardar, em outras palavras para obedecer o quê? A palavra de Deus. Ser forte e muito corajoso para quê? Para não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Para meditar dia e noite. E você fará prosperar o seu caminho. Quantos de nós muitas vezes passamos semanas sem pegar a palavra? Vamos ouvir a palavra no culto de domingo. Ou vamos pegar a Bíblia no culto de domingo. A promessa de Jesus para nós é que nós tenhamos sucesso em todas as áreas da nossa vida. E isso é real, porque Cristo é o centro. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em Cristo Jesus. Ou seja, Deus não promete prosperidade sem compromisso. Nós acabamos de ler isso no texto, um compromisso com a sua palavra. A verdadeira força está em permanecer firme quando a tentação diz, desvia-se um pouquinho só, não tem nada a ver, só um pouquinho, não tem nada a ver, está tudo bem. Mas o Espírito Santo sempre vai trazer a memória e nos lembrar: não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, a nossa força espiritual não vem da nossa musculatura física, mas da mente de um coração cheio da palavra de Deus. Para a gente concluir, eu quero ir para o terceiro ponto. Ser forte, e agora aqui é uma ordem, é um decreto. Na primeira, ser forte e corajoso era para conquistar as coisas da vida, coisas físicas. A segunda é para conquistar aquilo que é interno. E essa aqui você precisa ser muito forte e muito corajoso. Para quê? Para guardar a palavra, obedecer, para meditar dia e noite. Agora a terceira, Deus ordena. Deus está decretando. E Ele diz: não te mandei eu, verso 9, não te mandei eu, seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. São 3 palavras diferentes, do 6, do 7 e do 9. Então aqui é uma ordem divina, não uma sugestão, não é uma opção. Deus não está dando uma opção para Josué. E aqui você precisa entender uma coisa incrível. Esses 3 momentos, eles são progressivos. Você nunca vai obedecer uma ordem se você não estiver compreendido o primeiro, a segunda, porque a segunda é interno, você está pronto, você agora é obediente à palavra, você está sendo alimentado, você foi forjado pela palavra, então Deus está pronto para dizer assim: faz, vai lá e faz. Entende? É progressivo essa maturidade. Nós precisamos crescer em Cristo. Deus estava dizendo para Josué: eu vou fazer você crescer, e cada fase do seja forte e corajoso é um nível de prosperidade que você vai alcançar. Então, não é uma ordem divina, não uma sugestão. Deus não apenas encoraja, Deus não apenas levanta a motivação de Josué, Ele convoca, Ele comissiona. Aqui o ser forte não se torna simplesmente uma ordem, não é mais um convite, mas é um decreto de Deus, porque você está pronto. Ser forte e corajoso é obedecer o chamado, sem deixar o medo dominar. Não sei o pastor Felipe, mas durante esses quase 2 anos que eu estou à frente da Nova Via, eu tive alguns medos. Eu tive vontade de dizer: Senhor, o Senhor escolheu o cara errado. Não é eu não. Então é normal a gente passar por isso, mas aqui Deus está dizendo que é conosco, mas Ele nos dá algo especial. Ele nos dá uma ordem para sermos fortes espiritualmente e emocionalmente. Então por isso Ele diz: não temas, não tenha medo, não te espantes.
Sabe? Ele sabe que a gente vai ter medo. Ele sabe que a gente vai se espantar. Você já imaginou Josué, depois que ele passa o Jordão, ele enfrenta Jericó, uma cidade hiper estruturada, de muralhas incríveis. E Deus fala para ele, faz isso. Ele falou assim, mas espera aí, não é na espada? Não, não é na espada. É na obediência. Isaías 41:10 diz lá, todo mundo conhece esse versículo, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou seu Deus. Quando a gente olha para Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando a gente olha 1 Timóteo capítulo 1 e o versículo 7, Paulo escrevendo ao seu discípulo Timóteo, ele diz assim, Deus não tem nos dado um espírito de medo, Deus não tem nos dado um espírito de covardia, Deus não tem nos dado um espírito de timidez, Deus tem nos dado um espírito de poder, de força, de capacitação, Deus tem nos dado um espírito de ágape, de amor, de generosidade, Deus tem nos dado um espírito de domínio próprio, de autocontrole, de moderação, de temperança. É isso que Deus tem nos dado e é isso que habita em nós. Esse terceiro momento desse decreto de Deus é a certeza que Ele está dizendo, não te mandei eu, seja forte e corajoso. Por quê? A presença de Deus é a maior garantia de que nós seremos bem-sucedidos. Amém? Você acredita nisso? A prosperidade verdadeira não é ter tudo, querido. É andar com aquele que é tudo. Ele é tudo. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, tem uma frase dele que ele diz, a presença de Deus é o verdadeiro segredo do sucesso. Onde Deus está, o impossível se torna certo. Eu quero convidar você para ficar de pé. Quero convidar você para ficar de pé nesse momento. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está nesse lugar. E você sabe o que significa a presença de Deus? A presença do Senhor é o território da prosperidade. É o ambiente de ser bem-sucedido. A presença dEle. Lembra de Daniel na cova dos leões? Não era a cova, era a presença de Deus. Ele prosperou ali. Lembra dos 3 amigos na fornalha? Não era o fogo que os incomodava, era a presença que os fazia prosperar no meio de situações e circunstâncias que aparentemente, para mim e para você, impossível. Quantos querem ser bem-sucedidos conforme essa palavra? Amém. Eu quero que você coloque-se diante do Senhor agora. João capítulo 15, versículo 5 diz, sem mim nada podeis fazer. Sem mim vocês não podem fazer nada. Agora, eu posso humildemente dizer, com Ele nós podemos tudo para a glória dEle, conforme está escrito em Romanos 8:37, que em todas as coisas nós somos o quê? Mais que vencedores, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu quero convidar você nessa manhã a fechar os seus olhos e nós vamos orar. Eu quero que você coloque a sua vida diante de Deus, diante dessa palavra. O Senhor está falando com você. Seja forte e corajoso, e os sonhos que Deus tem colocado em seu coração, eles irão se realizar para a glória dEle. Seja forte e muito corajoso, para se posicionar e guardar a palavra, obedecer a palavra, meditar dia e noite, viver pela palavra, andar na palavra, aleluia. Mas se coloque diante de Deus para obedecer uma ordem. Não estou te mandando eu, se posicione.
Não estou te mandando eu, se levante. Não estou te mandando eu, seja forte e corajoso para tomar a decisão de fazer o que é certo, de parar de cometer erros e atitudes e pecados que te impedem de prosperar onde Deus tem para você. Esse é o momento, e Deus está dizendo para mim e para você que nós somos herdeiros dessa promessa. A prosperidade de Deus é obedecer o chamado, isso é propósito. A prosperidade de Deus é viver a palavra, isso é princípio. A prosperidade de Deus é confiar na sua presença e descansar nele. Graça e paz, família, eu sou o pastor Felipe Almeida, estou passando por aqui para te deixar aquele abraço. Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo, espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e venha transformar a sua vida. Olha, você não pode esquecer, se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda ele para alguém, porque vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. E mais, por aqui em algum lugar na tela está aparecendo um vídeo, clica nele, assiste, entra no canal, olha as outras pregações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.